Começa agora mais um Aventurando. Eu sou Rafael Abon, hoje sem Márcio Moreira, mas com a grande presença de André Gordillo. E aí, Gordillo, belezinha? Boa noite, em Brasília, 19 horas. Boa noite, galera. Boa tarde, bom dia, o horário que você estiver vendo esse vídeo no YouTube pré-gravado. E, claro, a galera que está ao vivo aqui no chat do Perdidos no Play, o melhor canal de RPG da internet brasileira. Eita, agora eu gostei desse disclaimer, Gordillo, que já começa com a sua voz de Batman. Então eu lhe pergunto, Gordillo, por onde você tem se aventurado nesta semana? O que você fez, meu caro? Então, eu tentei fazer uma das quests mais difíceis do Carioca. Ir ao Guanabara na Semana da Beleza. Meu Deus do céu. Errei feio, errei rude, porque esqueci que era início da Semana da Beleza, só tenho ido ao mercado uma vez por semana, cheguei lá, era assim, Era Iboriana. Barbarians de tanga, sabe? Nossa, mas você insistiu no erro ou você foi e voltou pra casa? Não, parei nos portões e fiz como um bom RPGista, disse a frase clássica: agora que cheguei até aqui, vou voltar. Cara, eu vou te falar que eu tive a mesma coisa. Eu nunca sei quando é a Semana da Beleza Guanabara, né? Aí, obviamente, dá pra ver que nem shampoo eu uso, né? Mas a última vez que eu passei Nem por uma beleza dessa... você tem, né? Exatamente. Então você não tem por que frequentar a Semana da Beleza. É o único dia que eu não deveria estar lá. Acontece que eu cheguei no mercado, cara, geralmente era um dia da semana, assim, eu cheguei cedo, aí eu falei, cara, o mercado vai estar tranquilão, vou comprar e vou embora. É aqui um Guanabara que, tipo, você sobe um lance de escada e depois que vem o salão dele todo, né? Quando eu comecei a subir o lance de escada, que eu vi a quantidade de gente, e eu só via caixa de papelão voando pra cima. Porque não dá tempo do repositor colocar as paradas na prateleira. A galera avança na caixa. Cara, eu olhei... No meu primeiro momento, eu falei, meu Deus, eles estão saqueando o mercado. Depois de 3 segundos que eu falei, não. Aí eu olhei pra cima, Semana da Beleza Guanabara. Eu falei, não dá não, vou embora. Eu volto, quando for a Semana da Feiura Guanabara, eu venho aqui, mas na da Beleza não dá não. E, cara, o que some lá, o que é atacado assim, é fralda, porque o beleza é cosmético e limpeza também. Então vai fralda, vai aquele lencinho umedecido de bebê, desodorante, sabonete e creme dental, pasta de dente. Isso é o que o cara realmente não consegue repor com a velocidade suficiente. O resto, condicionador, você acaba comprando e tal, mas só que isso fica na frente do mercado, para você chegar ao seu pãozinho, ao seu você queijinho... não passa. A sua lasanha congelada para garantir as lives, o alimento do streamer é miojo e lasanha congelada, entendeu? Você não consegui comprar. Velho, é muito tenso. O Márcio tava dizendo aqui no chat que você se aventurou nos portões do inferno, né? Que isso foi literalmente a Semana da Beleza Guanabara. É os portões do inferno. Basicamente, é o que acontece na trama, né? Eu caí de paraquedas na trama dos Portões do Inferno, que eu achava que era um dia tranquilo, um dia normal no Guanabara, e não era. E eu disse no começo que eu nem penso no que eu vou falar do que eu me aventurei nessa semana, mas a sua entrada me disse o que eu estou me aventurando nessa semana, que é o DC Fandom, que eles estão lançando as coisas aqui. Eu assisti o trailer do novo Batman. Você fez a voz do Batman e eu, sinceramente, gostei do Batman detetive investigativo de Robert Pattinson. Eu gostei dele surrando, depois de derrubar o cara, continuando a surrar. Exatamente. Who are supposed to be? I am vengeance. Se bem que ele não falou com essa voz, né? Ele falou com a voz de Robert Pattinson, né? Não dá pra ter tudo, né? Não dá pra ter tudo. Uma coisa ou uma coisa. Ele ficando com o lápis de olho depois que tira a máscara. Isso também foi muito legal. O Mike Keaton tirava a máscara e tava sem. O Batfleck tirava, o Christian Bale, todos tinham a remoção de maquiagem na hora que saía o Batcole, né? Mas isso só prova que esse Batman agora, ele é um Batman ainda em começo de carreira, porque ele ainda não tinha inventado o Bat-demaquilante. Exatamente. Os outros já estavam muito mais cascudo de Batman. E o Pereira tá falando aí, o novo carrinho dele tinha que se chamar Bat-Bat. Ia ser o melhor nome para Batmóvel. Fica a dica aí, DC, na hora de vocês traduzirem. Batmobile. Vamos para o RPG, meu caríssimo? Vamos embora, por quê? Porque o tema de hoje, estamos falando de literatura e RPG, esse caminho de mão dupla, né? Quando a gente quer levar as nossas histórias, a nossa mesa para um livro, e quando a gente também se inspira em livros para
transformar isso em alguma coisa, um plot na nossa mesa de RPG, e nada melhor do que trazer André Gordil, que está comemorando os 5 anos de Lendas de Baldur, Portões do Inferno. Olha aí, esse livro maravilhoso que está aqui na minha mão. Já está a trilogia no forno, né, Gordil? O terceiro livro já está escrito, já está chegando por aí daqui a pouco, já foi para a mão da editora, então a gente já tem todo um caminho nessa saga das Lendas de Baldur. E perguntar para você aí, para a gente começar, eu vou perguntar para você o que é no seu coraçãozinho de André Gordil, seu coração de autor, o que é Lendas de Baldur? É a minha campanha predileta de RPG que eu joguei desde 1991 que eu jogo RPG, então estamos aí quase 30 anos de RPG. É a campanha predileta, né? É aquilo que não... Tantas outras, acho que todo mundo tem no seu coração, todo mundo, quem tem 5 anos de RPG, quem tem 2, quem tem 20, todo mundo teve a campanha predileta, aquele lightning na bottle, né, aquele raio dentro da garrafa, que não volta, que às vezes você tenta repetir, mas aconteceu, foi única, e é isso, eu consegui transformar essa campanha predileta, e que eu jogo até hoje, de tempos em tempos, pelo menos uma vez ao ano, eu a revisito, até por agora ser autor da obra e autor do mundo, então eu vivo fazendo testes e vendo até onde eu posso expandir o mundo, mas enfim, resumindo, é a minha campanha predileta que eu consegui fazer o sonho de transformar em literatura, e nesse papo que a gente vai ter aqui, a gente vai ver como esses passos são dados e qual a diferença do que é um simples jogo, atividade lúdica entre amigos, e o que é, na ponta final, uma obra literária. Justamente porque até o que motivou a gente a gravar esse episódio do Aventurando e trazer você aqui, tem muita gente que quer fazer essa transcrição, né, do RPG até ele se tornar uma literatura, porque é o que você falou, a pessoa tem aquela sensação de ser a mesa de RPG que ela mais gosta, dela querer ter gravar aquela experiência que o grupo teve para sempre, de deixar aquilo registrado em algum lugar, e de alguma forma a gente tem que diferenciar isso de um guia de campanha, de um diário de campanha, por exemplo, do que uma literatura, porque uma coisa é ser divertida para o grupo que está participando, e a outra coisa completamente diferente é ela ser divertida para as pessoas que vão ler e não jogar naquela mesa, né? Exato, olha só. Todo mundo pode, e a gente vê isso em vários sites, vários blogs, inclusive, que montar um blog mesmo é grátis, né? No velho Blogger, inclusive, era muito usado, de fazer o log, né? O diário da campanha, o registro do que aconteceu na sessão. Isso é completamente diferente de um livro, tá, gente? Assim, uma aventura de RPG que você transcreve diretamente para ficção, eu posso te garantir que vai ser uma péssima ficção, tá? O jogo RPG, ele não funciona como uma história escrita, tá? O ritmo é diferente, as técnicas narrativas de um RPG são diferentes e o foco muda na literatura porque a gente alterna entre vários personagens e tramas. Num livro, por exemplo, você vê costumeiramente o ponto de vista do vilão, ou o que o antagonista está fazendo. Se você só transcrever o que aconteceu na sua sessão de RPG, você só vai transcrever, por exemplo, os momentos do vilão no momento que ele interage com o grupo. Mas por trás dos panos, isso vai ficar faltando. Isso está na cabeça do DM, mas não está na sua que transcreveu a sessão, tá? Os eventos nos jogos, eles acontecem também porque os dados quiseram que fossem daquela forma. Verdade. Tá? Personagens abandonam o enredo e reaparecem porque um jogador, por exemplo, está viajando ou está doente. Então, e além de tudo, não há uma única pessoa no controle de toda a situação. Ou seja, nada disso que eu falei vai dar em boa ficção. Porque uma ficção é exatamente uma única pessoa no controle, ou duas, se você tiver um livro coescrito, certo? Personagens não vão sair da trama porque simplesmente uma pessoa faltou. Dados não resolvem as situações da sua literatura, é você que diz o que vai acontecer ou não, se o cara vai ser bem sucedido ou mal sucedido. Então, ou seja, tem elementos que no RPG tem que ser lúdicos e tem que ter regras para todo mundo se divertir de maneira igual, porque, de novo, é apenas um jogo, por mais que tenha aspirações narrativas.
Agora, um livro não pode ter uma aspiração narrativa. Um livro tem que ser uma narrativa. Começa por aí. Exatamente. Então, para a gente começar a desenvolver a nossa pauta, eu acho que é bacana a gente começar com a pergunta de por que criar um livro a partir de uma campanha de RPG. E eu vou te perguntar o motivo que levou você a escrever o primeiro livro. Óbvio que a gente sabe, né? Você contou pra gente aqui que é a sua principal campanha, o jogo do coração, aquele que você mais investiram tempo e que vocês mais curtiram e tal. Mas a gente sabe que o Portões do Inferno tá fazendo 5 anos agora. Depois dele você já escreveu e lançou o Despertar dos Dragões. Já saiu até o Traição e Zanibar, né? Que seria o prólogo do primeiro livro, e você já escreveu o terceiro. Qual foi o motivo? Você se lembra do dia que você virou e falou, cara, vou escrever um livro disso daqui? O que estava sentindo naquele dia o jovem André Gordillo? Então, olha só. Antes eu vou dizer como nasce um livro saído de um RPG, né? Para tirar um livro de dentro de um RPG é a mesma coisa que tirar também um filme de um livro. Certo? Você tem que identificar quais os elementos daquela partida de RPG, daquilo que aconteceu na mesa, quais elementos você tem que retirar dali para concretizar a tua narrativa, certo? O resto vai ser descartável. Tem alguma coisa ali que foi forte o suficiente para transformar em livro. Esse processo, obviamente, de adaptação muda de acordo com o que foi a sua campanha, qual é o trampolim. Mas vamos pegar 3 elementos. Ou a ambientação era muito bacana na sua mesa de RPG, ou um ou vários personagens eram interessantes, sustentariam histórias, ou a história em si, o enredo era sensacional. São esses 3 elementos que você vai ter à mesa de RPG e também num livro que vai ser o pináculo, vai ser o estopim. No caso de Baldúria, no caso dos Portões do Inferno, eram os personagens. Os personagens eram muito bons e eu vi que eles sustentariam um livro. Mas vamos dizer que, eu estou falando do meu caso, mas vamos dizer que, de repente, a galera do chat aqui tem uma ideia de uma ambientação fora de série. Uma ambientação com novidade, sei lá, a física é diferente, a magia, só de 3 em 3 anos a magia volta, uma loucura qualquer. Olha, essa ambientação é do cacete, ela rende um livro. Aí depois ele vai pensar em personagens para povoar essa ambientação e uma trama que os mova a contar. Ou então, você tem uma ideia de uma história sensacional. Olha, um anel perdido, mas aí você precisa ambientar e ter personagens. Então, de novo, 3 elementos. Ambientação, mundo, personagens e, finalmente, a trama, a história. São esses 3 elementos. Um deles vai sobressair na tua mesa de RPG que vai dizer assim, cara, isso rende um livro. No caso, de novo, repito, em Baldúria foram esses personagens rendem um livro. Tanto é que a história de Os Portões do Inferno jamais aconteceu. A trama é inédita. Era justamente o que eu ia te perguntar, era isso. Se o que você... Porque assim, quando a gente começa a ler Os Portões do Inferno, né, a gente, por exemplo, e quando você conta do que aconteceu na sua mesa de RPG, a gente já nota que os personagens que jogaram aquilo ali, ou eles já estão em níveis muito elevados, né, ou do tipo, a história já aconteceu, porque quando começa, a gente fala dos Portões do Inferno, os Portões do Inferno eles já estão selados, né? Você começa a trama assim, com os portões selados. E provavelmente o que vocês jogaram deve ter sido anterior a isso. E então você decidiu começar depois do ponto que a história na mesa em si já tinha sido desenrolada. Exato. Assim, eu, na verdade, a palavra Portões do Inferno foi dita em algum momento, que eu cheguei no meu grupo já com ele formado, o grupo original, Zander, Osvaldo, Ney, e eles, o personagem do Osvaldo, que era o rei Artúrios, tá, que no livro virou Crispinos, tá, porque eu não ia usar Artúrios, a galera era muito boba, né, todo mundo com 14 anos, o cara... Cara, quem nunca jogou com algum Etienne Navarre que atire a primeira pedra?
Exato. Então, de novo, por isso, olha, a depuração literária tem que passar por um amadurecimento. Eu não podia usar Artúrios, que era muito bobo. Aí eu batizei, o Oswaldo se chama Oswaldo Crispim, e meu avô também é Crispim. Eu homenageei os dois e criei o Crispinos, o rei. Mas beleza, o que eu ouvi quando cheguei naquela mesa foi assim: o paladino do Oswaldo, o Artúrios, foi ao inferno salvar o filho. Na verdade, o cavaleiro do Oswaldo, chamado Artúrios, que era um cavaleiro picareta, na verdade ele era rogue, fighter rogue, foi ao inferno salvar o filho paladino, porque o filho era paladino e foi ao inferno bater em não sei que demônio, e ele teve que ir ao inferno voltar. Quando ele voltou dos portões do inferno, ele selou os portões do inferno. Só isso. Só isso. Excelente. Eu não tinha história, eu não tinha nada, e beleza. Começa o livro com os portões do inferno estão selados e eles vão ser abertos de novo. É isso que me deu. Resultado. A trama não aconteceu, mas como você perguntou, qual foi o elemento? Foram os personagens. Mas podia ter sido a história, podia ter sido o mundo, sabe? É só você identificar os três. Esses três pilares são importantes em quase toda a literatura, tá? Obviamente, alguns livros trabalham eles mais e outros menos. Alguns até bem menos, algum deles, mas eles estão sempre presentes. Basta pegar, se você analisar a obra do seu autor predileto, por exemplo, O Senhor dos Anéis, a ambientação é o mais importante, depois vem a trama, e por último, os personagens, que francamente são bem rasos, são pouco desenvolvidos, porque ele tinha uma trabalheira monstruosa em ambientar o mundo. A segunda trabalheira era contar a complexa história do mundo. O que sobrou foi um achatamento de tempo para os personagens. No mundo do Conan, o personagem é o principal. Depois vem a ambientação, que é ele perambulando pela Ibória inteiro. E aí, no final, a história da semana, que geralmente é o monstro, a mulher ou o tesouro. Entendeu? Não é juízo de valor. Eu só estou te colocando aí num gráfico aqui na base da mão da pizza, do como cada autor trabalha a ideia que ele tem para o seu livro. E não é juízo de valor, ou comparando Senhor dos Anéis com o Conan ou comigo, entendeu? É só mostrando como você tem esses três elementos dosáveis aí na tua obra. E doido até você ter falado isso, porque depois que você falou, e eu lembrando dos livros, né, e que Senhor dos Anéis e Conan que você cita aí, a gente então entende por que o Tolkien ficava muito tempo descrevendo juncos na floresta, ou as montanhas e tudo mais, né? Ele curtia muito isso, porque ele precisava explicar pra gente como é que era aquele mundo fantástico que a gente não conhecia. Exato. Então ele tem um monte de página de descrição de cenário, basicamente. Então, já o Robert Howard investe muito no Conan. Você conhece os hábitos, o bárbaro meio filósofo, o bárbaro não burro, com sacações, suficiente para ser um ladrão, suficiente para ser um observador da sociedade civilizada e ser um crítico a ela, entendeu? Aí é o Howard se colocando como Conan. Então, aí ele investe muito no personagem. E entrega muito da ambientação, porque ele quis fazer aquela alegoria da pré-Europa, né? A Europa perdida, a história antes da Atlântida. Aí você entra. E aí as histórias estão no final. Porque se você pensar bem, por exemplo, você pega aquele conto da Torre do Elefante, por exemplo, você não sabe onde ela está localizada no mundo do Conan. Tipo, ele não é relevante. E você pega várias histórias assim, se você quiser situar elas geograficamente, é difícil, cara. Tem que ser alguém, sei lá, que vai estudar a obra toda do cara pra saber aonde estava e tal, porque simplesmente você leu um conto, não te diz nada. Pra ele não foi importante. Porque pra esse não é importante, ele queria passar algo na história. Ó, o Michael Moorcock, esse sim é o meu grande xodó, é o autor do Elric de Melniboné. Cara, o Elric, todo castelo é apenas um castelo. Elric entrou no castelo, encontrou com a rainha não sei das quantas. Agora ele vai resolver a trama e o castelo é apenas um castelo, cara. Eu não sei qual tamanho, castelo na fronteira tal. E se ele deu essa informação é que a fronteira é importante. Porque ele vai usar isso em alguma coisa da trama. Alguma coisa da trama, porque está perto demais de um reino inimigo, está chegando uma onda de não sei das quantas e eles estão na fronteira. Se ele disse isso, guarda, porque ele é econômico nesse tipo de coisa.
Então, quando ele informa alguma coisa, ela vai ser usada. Então, isso é muito importante para o escritor, tá? Saber como os colegas estão trabalhando com esses 3 elementos e, principalmente, para você que vai pretende adaptar o seu RPG para literatura, ver qual deles é o que rende e qual deles sustenta um conto ou mesmo o seu primeiro livro. E lembrando, tudo que ocorreu à mesa é descartável, é apenas inspiração, porque foi tudo um jogo, uma atividade lúdica levada por poderes matemáticos da sorte. Ou seja, não se prenda a isso. Mas na trama o cara perdeu a luta. Perdeu a luta ali no cânone da mesa, como eu chamo, né? No cânone da mesa. Mas no cânone literário, olha, o cara pode ganhar, não tem problema nenhum, entendeu? Porque se a gente for, justamente o que você falou, né? Trazer tudo que rolou na sorte dos dados para um livro, o que foi interessante para a galera que estava ali na mesa, para um leitor, por exemplo, ou até para você juntar com algum plot que você pensou lá na frente, não faria sentido, né? Até você, como está escrevendo 3 livros, né? Terminou o 3º, você teve que voltar algumas vezes para fechar alguns plot holes ou não deixar que eles acontecessem. Isso, o que você fez assim ao longo do teu processo criativo? Eu escrevendo histórias estanques, ou seja, toda a trama, olha só, eu garanto a você, caro leitor, que o problema dos Portões do Inferno se resolve ou não se resolve neste livro. Eu não deixo para saber o fim disso no segundo. Se eles perderam, se eles ganharam, se eles morreram, se fechou ou não fechou, tá aqui. Porque eu cresci com séries de TV em que o Capitão Kirk resolvia naquele episódio. Não tinha arco de 2, arco exatamente. de 3, não arco de temporada. Não tinha trama de temporada, isso aí. Não tinha trama de temporada. A Enterprise chegou no planeta prestes a explodir, nos 3 minutos finais, ela está indo para outra missão. Entendeu? Terminado. Arquivo X, monstro da semana, era monstro da semana. No caso, aí Arquivo X é que começou a pincelar a trama mitológica, que você às vezes via num episódio, via no outro, mas tinha sempre solução para tudo. Então, no caso, como você me perguntou, eu fui levando a trama de livros a livros e tendo cuidado a não informar coisas demais para depois me ferrar lá na frente. Isso eu aprendi com o nosso querido Timothy Zahn, autor de Star Wars, que eu fui tradutor de vários livros de Star Wars do Timothy Zahn, e o conheci pessoalmente, fui cicerone dele durante uma turnê no Brasil, passei 20 dias com os meus escritores prediletos, tomando café da manhã, almoçando, jantando, pegando táxi, enfim. Irado. E, cara, informações valiosíssimas do processo, tá? Inclusive essa que eu guardo para sempre. Não informe coisa a mais. E isso é excelente até pra mesa de RPG, né? O mestre, às vezes, tem muita vontade de querer sair colocando todos os elementos que ele pensou e tal, e acaba fazendo uma enxurrada com jogadores que vai atrapalhar ele lá na frente, né? Cara, não faça, por exemplo, se você está iniciando uma campanha nova, não apresente o mapa inteiro do mundo. Pra quê? Os personagens, de repente, vão cruzar de norte a sul, agora, na primeira sessão. Eles vão de norte a sul. Não. Começa pequeno, start small. Começa pequeno, porque se depois você colocou um deserto onde não tinha que ter deserto, agora ferrou, amigo. O mapa já tem o deserto. Então a travessia dos players por ali, dos jogadores, vai ser impossibilitada. Eles precisavam de uma saída para o mar, porque eu queria levar agora. Agora ferrou, cara. Você informou inutilmente que ali tinha um deserto. Apresenta a cidade, apresenta as cercanias. Principalmente, geralmente, personagem de nível baixo não tem esse alcance do mundo. Não, mas eu fiz um mercador que veio do norte. Tá bom, faz o mercador que veio do norte. Mas ele sabe o que tem no norte. O resto não, então não precisa saber. Sim. Às vezes o mercador que veio do norte, às vezes o cara só sabe aquela trilha mercante dele. O cara não sabe, ele vem na trilha que é segura, mas o cara não sabe uma floresta que tem na lateral que ele não vai, porque só vai na zona segura e tal. Você precisa deixar algumas brechas, né, algumas lacunas pra mesa resolver, né? Olha, tem uma piada aqui. O melhor Ranger é o Ranger de primeiro nível. Porque o Ranger que tem favorite enemies, 6 inimigos favoritos, cara, é um Ranger horrível. Ele só te mete em confusão.
contrata um Ranger de primeiro nível. Não, cara, nunca ganhei XP na vida. Minha trilha é tranquila. Eu vou lá, volto, levo a galera. Porra, é esse? O cara que fala, não encontro inimigo nenhum, não tem... Aqui é tudo super de boa. Vai com esse daí, cara. Vai com esse aí. Eu tenho 8 anos como Ranger, ainda não saí do primeiro nível. Cara, é tu. Porque no máximo tu vê um coelhinho na trilha e não, sei lá, o bugurso, entendeu? É a melhor coisa. Então, pra gente entrar já com o pé na porta do processo e começar a falar sobre ele, dizer um pouco pra galera, que a gente já tá falando um pouquinho, né, de como você fez esse processo criativo de trazer o livro à vida, né, de ter um produto físico, saído de uma mesa de RPG, e o que você precisou fazer, tipo, quando você decidiu fazer, não, vou transformar isso em livro, agora eu vou partir para a literatura, serei um escritor publicado. E aí, você sentou no computador, abriu um Word, se viu lá o cursorzinho piscando, e daí para frente, o que aconteceu? Eu sou um caso que não é um caso a ser seguido pela maioria das pessoas, porque essas condições, nenhuma condição se repete para quase ninguém. Né, seja até no seu primeiro emprego, no seu primeiro namoro, raramente as coisas caem do tipo, beleza, era namorada do colégio, já saí da faculdade empregado, porque teve uma seleção de estágio, beleza, mas nem sempre é por esse caminho óbvio, né, e a fórmula não é igual para todo mundo. No meu caso é bem até difícil de replicar, porque eu já tinha um certo nome como jornalista de cultura pop, então já tinha alguns leitores que eram pelo menos ou seja, conhecia meu nome aparecia em algum lugar, tá? Em revistas, na época que isso ainda existia. Beleza, já tinha alguma relevância jornalística, ok. E segundo, que eu já estava traduzindo livros, ou seja, eu já estava inserido dentro do mercado editorial. Portanto, eu conhecia editoras, a figura da casa editorial, e editores, pessoas, né? Que, enfim, me contratavam, me passavam o livro A, o livro B, o livro C. Então, eu já estava me preparando para dar o pulo do gato, quando eu me senti à vontade o suficiente para escrever o primeiro livro, porque também eu já tinha traduzido uns 20 livros, e quando você traduz livro, você basicamente é um coautor, e eu tive muito contato, 20 livros, são 20 autores diferentes, ou pelo menos uns 15, porque alguns autores eu repeti, né? Então, eu já entendo como é a narrativa de vários caras. Eu estou trabalhando com eles, com o texto deles. Estou coescrevendo esses livros em português. Eu tô forte, eu estou confiante que eu consigo escrever o meu. Então, eu comecei a escrever e aí comecei a falar com fulana, beltrana, que me passava os livros. Olha, tô fazendo um manuscrito. Aí ela disse, me manda aí. Eu teria muito mais facilidade. Sim, já tinha acesso, né? Já tinha acesso direto, entendeu? Já era um profissional de confiança. Outra coisa, ajuda muito, às vezes, melhor do que um bom texto. Claro que todo editor procura um bom texto, mas procura profissionalismo e confiança. Entendeu? Do tipo, ele vai me entregar? Vai sumir? É maluco? Sabe? Do tipo, a pessoa que me contratou já sabia que eu era confiável em prazos. B, tinha excelência de texto, senão eu não era tradutor, não era confiado, eu tinha bom português. C, eu era uma pessoa pública, ou seja, com facilidade ou seja, para um autor novo que, não, mas eu sou um eremita, bicho, ninguém te conhece, tu ainda é tímido e eu não tenho rede social, um abraço, cara, ninguém vai te contratar. Então, eu tinha várias coisas a meu favor, então aí acabou acontecendo. Eu sabia também o que eu tinha a meu favor, entendeu? Então, já entrei em campo com uma aposta pessoal em mim mesmo, entendeu? Isso facilita demais o que você falou também, né? Depois de um tempo, a pessoa ela se torna leitor daquele autor, né? O cara gosta das obras dele e aí basta ele lançar um livro, qualquer que seja a temática, mesmo que ele vá mudar completamente. Hoje você está escrevendo sobre uma fantasia medieval. Se depois você quiser lançar um livro sobre cyberpunk, que não é no mesmo cenário e nada, o cara vai ler porque ele gosta de ler um André Gordirro, por exemplo. Né? Exato. Claro que vão ter as viúvas do seu estilo,
Eu sei mesmo também, por exemplo, eu nunca li as ficções científicas do Michael Moorcock, eu sempre achei muito viajandonas, tentei ler, não curti, eu prefiro ele na fantasia, mas aí vai acontecer, se acontecer, acontece com cada um, entendeu? Aí é de cada um. Mas então, essa jornada foi dessa forma que aconteceu, a gente também estava no boom é ótimo, né? No boom da fantasia, que era exatamente a entrada do Martin, sabe? A entrada da Leia lançando fantasia. E quando o dólar começou a ficar meio caro, já alto naquela época, lá atrás, 5 anos, e mais a crise econômica do nosso governo, da nossa estocadora de eventos, as editoras já pensaram assim, porra, com o dólar alto e situação econômica meio ruim, apostar em comprar livro gringo tá difícil. Vamos olhar para o mercado nacional. Porque o meu contrato não é em dólar, sabe? O meu contrato é tranquilo. Eles não têm que comprar direitos, eles só publicam, entendeu? Então tem umas diferenças aí, sabe? Então eu cheguei num bom momento. Eu lembro que a Leia chegou a lançar no selo de fantasia, né? Ela lançou um concurso para descobrir novos autores. Teve uma movimentação assim. E na gringa mesmo também tem uma galera. Agora puxando de cabeça, você falou do Moorcock e tal, eu lembrei falou do Martin. O Martin mesmo, ele já se inspirou no RPG para as produções literárias dele. O Wildcard, se não me engano, era uma mesa de RPG que ele jogava. Isso, e tanto é que ele fechou com o GURPS para lançar o GURPS Wildcards, né? E depois saiu para quadrinho e tal. O meu livro quase saiu pela Leia, tá? Na verdade, meu livro ia sair pela Leia. Mas é que a editora que trabalhava na Leia, a editora Pessoa, né? Que trabalhava na Leia, ela foi contratada, teve o passe comprado pela Rocco. Então, na hora que ela passou, ela me ligou assim, André, vou contratar teu livro e vai ser um dos primeiros livros que eu vou lançar pela Casa Nova, tá? Ela ia lançar pela Leia, mas aí ela quis mostrar serviço, já chegando, olha, eu já tenho autor nacional no radar aqui, e é esse, e eu fui lançado com mais três caras que ela contratou, 3 autores, teve também uma menina, acho que os 4 nacionais que ela já chegou contratando na Rocco, entendeu? Então eu já cheguei pela editora do Harry Potter, né? Mas eu teria saído pela Leia, na verdade, eu era fiel à pessoa que queria lançar meu livro, não importava a casa editorial que ela foi. Isso também é muito importante no mercado, tá? Em qualquer mercado, né? Ser fiel às pessoas que tratam você bem, são amigas e também amigas e profissionais com você, isso vale ouro, isso é LinkedIn puro, isso é coach. Quarta-feira vocês vão ver isso no Jogando Cthulhu, esse meu papo de management. De management, fazer todo o gerenciamento da campanha de Cthulhu. A gente vai estar lá com um grande coach Ryan. Ah, meu Deus. Então, mais trazendo dessa parte de processo, a gente falou um pouquinho, mas como é que você lendo, você decidiu o que você ia trazer para o livro e o que você olhou e falou, cara, isso aqui eu não posso levar para a minha literatura, isso aqui não vai ser interessante. Como é que você faz essa divisão dos acontecimentos da mesa? Vamos lá. Olha só, é uma armadilha bem fácil para um autor novato, ele simplesmente querer relatar a aventura em prosa, né? E sem perceber que isso vai dar numa colcha de retalhos totalmente incoerente, tá? Se você não tiver uma visão macro e se afastar e quiser contar tudo o que aconteceu na mesa, sabe? Vai virar uma colcha que não vai bater, tá? É uma armadilha bem fácil. Mas isso não significa que você não possa tirar boas ideias do que aconteceu na mesa, tá? Você só tem que entender e aceitar que nem tudo vai ser adaptado ipsis literis, tá? Ou seja, o que você tem que fazer na paz, você olhando para a sua tela branca lá, o cursor piscando? Você tem que fuçar na sua memória, lembrar aquela experiência compartilhada e encontrar os núcleos, sabe? Encontrar a semente. Cara, isso germina, essa trama essa cena que aconteceu com tal herói, eles, ao invadirem a cidade, depois eles acabaram, um deles, o paladino, começou a namorar com a filha do burgomestre, e daí
fez-se um laço mais forte com a defesa da cidade, por exemplo. Porra, essa trama eu tenho que explorar, sabe? Não a prisão do Ladino, não, a prisão do Ladino não adiantou pra trama, não andou. Tá, descarta, sabe? É catamilho e ver o que funciona. Ou seja, você tem que revisitar a experiência da mesa, revisitar a história, encontrar essas sementes e fazer uma poda de jardim. Parte ruim vai fora, parte que rendeu, vamos aguar, vamos tratar bem a terra, vamos deixar no sol, sabe? Fazer realmente um trabalho de poda e jardinagem, que aí vai dar bom. Então é isso, é identificar. Primeiro relembra a história toda, sabe? Foca, mistura cenas. Pô, Os Portões do Inferno, o primeiro livro, é uma colcha, exatamente, uma colcha de retalhos boa, espero, de cenas legais que aconteceram ao longo dos vários anos na campanha que eu quis enxertar porque elas apenas funcionavam bem ou era um easter egg legal, mas não era algo que eu tivesse preso a ela, entendeu? Acho que o pessoal já me viu em outras palestras. O Baldur, o Cavaleirão, muitos anos depois dos eventos do livro, ele foi atacado por um Red Dragon, o Dragão Vermelho, e foi mastigado pelo dragão. Eu adorei essa cena, eu lembro como ele escapou da boca do dragão, e eu quis colocar isso no primeiro livro. Só que o primeiro livro não tinha dragão. Tudo bem, eu coloquei um monstro grande numa cena, e ele é atacado e mastigado. Porque eu precisava de uma cena de ação, precisava mostrar um perigo de um lugar, mas não podia usar um dragão. Tudo bem, aquilo me inspirou uma história que aconteceu lá na frente, anos depois do Baldo, já não era cânone da mesa, eu coloquei no livro. Tá bom, viu? Funcionou, espero que tenha funcionado. Isso é bacana contar essa parte, né, das coisas que você seleciona para entrar no livro, né, mesmo que seja fora de ordem, mesmo que você tenha que alterar parte dos fatos, porque acho que é justamente isso, você tá trazendo a essência do que aconteceu na mesa, né? Você não tá preocupado em trazer literalmente o que foi que rolou na mesa, né? A gente tava falando de referências, eu lembro que lá no Japão, por exemplo, eles têm muito mais essa cultura do diário de campanha, né, e transcrever isso como blogs e tal, e a galera acompanhar, tanto que o Record of Aggress War, o Lord of War, por exemplo, ele nasceu de uma transcrição de mesa de campanha, de diário de campanha mesmo. Mas veja bem que o desenho do anime tem, obviamente, roteiro literário ali, roteiro de audiovisual, roteiro televisivo. Porque aí você vê coisas que o log da campanha original não teria, que é as cenas dos vilões, o que passa por trás da trama. Isso o player não tem acesso. Isso até o mestre tem acesso. Geralmente é o mestre que vai acabar escrevendo, né? O mestre já é o cara com uma propensão maior a contador de histórias. Ele é que entende a história no macro e conta. Isso, de novo, não é empecilho que o player de uma mesa, que o jogador que apenas eu só jogo, nunca mestrei, queira escrever alguma coisa. Longe disso. É que a propensão maior é do mestre fazer isso, entendeu? Sair um mestre RPG. E aí, esses são os elementos, né, que você falou, por exemplo, trazer a visão do que acontece com o vilão enquanto os jogadores não estavam lá. Isso é uma forma de tornar interessante para um leitor, né, para uma pessoa que... a graça da mesa para quem tá jogando são os acontecimentos ali na hora e a galera que tá movimentando, andando e criando aquela história ali na mesa, né? Pro leitor não, ele não tem essa possibilidade de criar alguma coisa no livro. O livro já é uma obra fechada que ele comprou, vai ler do começo ao fim, ele não tem interação com a trama, então você tem que trazer aí outras ferramentas para que para ele seja divertido. Uma delas que você falou é ele saber o que acontece com o vilão, ao passo que os heróis não sabem do que está acontecendo. E como é que é essa visão de ter que olhar para a figura do cara que vai ler o que você está escrevendo e saber que você tem que agradar ele, né? Bem ou mal, assim, a partir do momento que você escreve, a história ela não agrada mais só ao André Gordillo ou a quem estava lá na mesa contigo e quem estava jogando, os seus amigos e tal, que vão ler e vão se reconhecer. Por exemplo, quando eu comecei a ler o livro e eu bati que vi que tinha um personagem que se chamava Odilanor, eu falei, cara, esse é personagem de alguém que se chama Ronaldo, que botou o nome dele ao contrário para jogar com Odilanor.
E o cara vai ver isso no livro, ele vai ficar amarradão. Só que às vezes o cara que não é leitor, você tem que criar outras coisas. Como é que é isso? Duas coisas. E primeiro pegando uma coisa que você falou, porque foi bacana, então deixa eu até expandir, né? Esse tornar o leitor cúmplice da tua narrativa, né? Quem fazia isso, e agora vamos falar de cinema, e é tudo narrativa, gente, é tudo técnica. Quem fazia isso à perfeição era o Hitchcock. Por que o Hitchcock dominava emoções e suspense? Porque ele mostrava para o espectador algo que o mocinho ou a mocinha não sabia. E nesse momento você era cúmplice do contador de história e estava em pânico pela pessoa. É o velho mostrar o monstro atrás da porta e a pessoa agora mostrar a pessoa indo atrás da porta. Se você mostra nessa ordem, você informou ao leitor ou ao espectador que há um monstro, e agora você está informando que a pessoa, o herói, o protagonista, está indo lá sem esse conhecimento. Pronto, você já está engajado, você já está torcendo, você disse, cacete, o cara vai abrir a porta, não abre, meu filho. Entendeu? Tu fica torcendo pro cara, não abre, você quer falar com o cara, né? Exatamente. E o escritor pode fazer isso também, mostrar uma cena, mostrar um problema e agora mostrar que os caras estão lá, indo que nem os Smurfs cantando para o meio do problema. E você, cara, vai dar ruim pros caras, putz, eles estão indo, cantando e assoviando pela estrada. Então, isso são técnicas que você faz. Agora, quanto a para quem você escreve, isso acho que daria uma mesa redonda de escritores e longa. Mas, essencialmente, todos acabam dizendo que eu escrevo para mim. Você escreve para o que você gostaria de ler. Sabe? Pensar no leitor é uma armadilha horrível, porque você, principalmente sendo escritor iniciante, você não sabe ainda qual é o seu leitor. Então aí você vai estar atirando para tudo quanto é lado. Aí você também pode ser escritor de modinha, que é, eu vou fazer livro de romance LGBT porque isso está vendendo, sem sequer ser LGBT. Mas você vai você vai escrever mirando num público que não era nem você que estaria lendo aquela história. Aí você está sendo escritor de aluguel ou escritor de ocasião, não importa. Ei, você lançou um livro, está lançado, se estiver vendendo, parabéns, mas lembre-se, o cara ele mirou numa coisa com uma intenção diferente do cara que, cara, essa história está dentro de mim e eu quero contá-la. Preciso contar como se eu fosse ler. Como se eu estivesse, nossa, um livro de André Gordirro. Caralho, eu tenho que saber, sabe, pô, foi para mim que ele escreveu. Como geralmente o seu escritor predileto, você tem essa relação. Parece que o cara escreveu para você. Não, meu filho, ele escreveu para ele. Por acaso você está em sintonia com o seu escritor, com esse escritor, e por isso ele é o seu predileto. Ele está escrevendo, por isso que às vezes você discorda principalmente séries longas. Porra, mas o cara fez isso com o personagem tal. Você começa a se apropriar do estilo e do esquema do cara e se achar que sabe até mais o que é o cara. Mas, cara, você não é a J.K. Rowling, você não é o Stephen King, você é o leitor do Stephen King e o leitor da J.K. Hold your horses. Calma com o angu aí, sabe? Ele continua escrevendo, ela continua escrevendo para si mesma. Aí, em algum momento, vai ter um desvio das suas preferências, que você não é essa pessoa. Por mais que você tenha uma sintonia muito grande, 80%, 90% e tal, vai haver discordância porque ele não são vocês. O Nick Xarope até coloca aqui no chat que ele falou, pensar no leitor vira uma fanfic, que nem o final de Game of Thrones. Olha aí. É um problema que pode ter. Pensou no espectador, enfim. Novela escrita assim, gente. Novela escrita por comitê e por pesquisa de opinião. O vilão pensado como vilão, quantos vilões de novela tiveram redenção porque caíram no gosto do público? Pelo trejeito do ator, pelos bordões, e aí o cara foi suavizando, teve a redenção dele, e daqui a pouco a mocinha, cara, já teve novela que o casal central perdeu pro casal secundário. Verdade. Pô, o casal secundário, não, mas era, sei lá, fulaninha que tava nas altas, e fulaninho que era o mais bonito e novo veio de Malhação, os caras não aconteceram. Mas por quê? Porque é escrito por comitê. Porque é uma obra longa de 180 capítulos, escrito por 4, 5 pessoas, com pesquisa de mercado. Eu não estou desvalidando nada disso. Tudo é o nosso mesmo trabalho, de contar a história. O autor de novela não é diferente de mim e também não é diferente do mestre de RPG que quer contar uma história. Todos nós estamos in the same business.
Alguns amadores, obviamente, outros ganhando trilhões, outros guerreando a duras penas para conseguir uma venda por dia. Mas todo mundo quer contar uma história. É a mesma batalha. Então você tem maneiras de jogá-la, maneiras de vencê-la, dependendo da tua mídia. Show. E a gente tem falando muito no caminho RPG se tornar literatura, né? Mas a gente tem também o caminho inverso. Que você, como mestre, como DM, você provavelmente traz inspiração de livros, né, que você leu. Eu sou mestre há muito pouco tempo, então no meu processo de fazer alguma aventura, bem ou mal, e eu acho que para todo mestre deve ser assim, a gente traz as nossas influências do que a gente ouviu, do que a gente viu, do que a gente leu, para dentro de uma sessão de RPG. Às vezes de improviso, porque um player fez alguma coisa que a gente não estava esperando e a gente não tinha nada pronto. O que vem na hora é você, sei lá, usar o plot, sei lá, trazer um plot do Feitiço de Áquila. Aí você encontrou uma pessoa que está amaldiçoada, que ela some e depois aparece e tal. Pensar numa saída assim. E o André Gordillo, DM, como é que é o seu processo de criação de aventuras? O quanto você traz de livros para ele? Olha, eu trago, na verdade, de tudo, porque eu sou jornalista antes de ser escritor, né? O jornalista já é uma pessoa com ouvidos muito atentos. Ouvidos e olhos, né? Lendo e ouvindo para absorver, para contar histórias, né? Porque e adquirir conhecimento, né? Então, vamos lá. Ler qualquer coisa já ajuda a mestrar, tá? Uma notícia de jornal de hoje, Brasil, pode virar uma aventura urbana moderna ou medieval se você adaptar. Ou de ficção científica se você colocar já mochila voadora. Uma praga medieval dá a mutagênicos que transforma as pessoas em alienígenas a o que a gente está vivendo hoje. Uma matança de pessoas humanas e a ciência do século XXI tentando debelar. É a mesma notícia, é a mesma história. Mas se você vê uma coisa dessas, você, vou colocar uma praga numa cidade. A gente pode pensar num paralelo com Spell Plague, por exemplo, né, que aconteceu em D&D. Mesma coisa. Ou um cataclismo que aconteceu em Dragonlance, né, eventos desses que mudam o mundo, pode ter sido uma inspiração completamente diferente. E uma notícia de um tsunami, ou aquele paiol que explodiu no Líbano, pode ser uma torre de magia que explodiu, porque estavam realizando experimentos proibidos, e aí os players têm que investigar. É uma notícia de hoje, de 2021, que vai render uma aventura medieval, ou pode render uma cyberpunk também, porque podia ser lá um projeto secreto. Ou seja, ler e notícias dão muita coisa legal para você gerar uma aventura. O próprio Martin, lembrando que ele se inspirou na Guerra das Rosas, que foi uma guerra civil dinástica que durou 3 décadas do século XVI para fazer Game of Thrones. É a Guerra das Rosas, gente. É famílias disputando reinos, sabe? Ao mesmo tempo, uma grande batalha do passado, e pode ser da Mesopotâmia a Roma, a Segunda Guerra Mundial, pode estar inserido dentro do teu RPG, desde que aquele forte tenha sido interessante, aquela tomada estratégica. Então, não é só roubar de livros. Eu acho que é mais legal roubar às vezes da história, nossa vida, da história e da modernidade. E claro, se você está com falta de inspiração, você nem precisa, digamos assim, ler todos os livros do mundo. Abre, de repente, uma Amazon gringa, no caso, porque o lançamento de livros de fantasia lá é muito maior, e vai dando uma olhada nas sinopses, porque as sinopses já contam muita coisa, e de repente ali, usa o Google Translator se você não manjar de inglês, mas cara, você dali, vou misturar, cara, 2 livros obscuros, mas cara, tem a saga de 2 irmãos, que é misturado com o casamento do rei elfo com uma dragonesa, cara, acho que eu vou misturar essas 2 coisas ali, ninguém vai saber disso, e também o que vai dar no RPG vai ser completamente diferente daqueles livros. Então não é exatamente, tô lendo tudo para me preparar como, de novo, às vezes é uma centelha, às vezes é uma frase num livro, às vezes é uma conversa, às vezes é o Guanabara, entendeu? Sabe, olha... A Semana da Beleza Guanabara pode virar um ataque zumbi.
Toque zumbi, chegou o estoque de alimentos da cidade que estava sitiada e o estoque tem que chegar. Os players têm que conseguir fazer com que aquele estoque passe pelo sítio para alimentar quem tá lá dentro. Boa. Porra, já tem, e só porque você for ao supermercado, entendeu? E depois, e ainda digo mais ainda, vamos avançar essa história. Eles conseguem chegar até a cidade e chega lá com uma quantidade de alimento que não é suficiente para a população faminta lá dentro. Como é que eles fazem essa distribuição? Como é que eles impedem a horda de que a população venha e saqueie a própria caravana deles? E aí você já vai indo embora, né? E aí tem a política local, aí qual o envolvimento dos players, né? Quem é da facção tal? Não, olha só, mas o clérigo quer primeiro garantir a comida para a enfermaria da ordem religiosa dentro da cidade. O clérigo já quer um terço dos alimentos tem que ir para a ordem, porque eu participei da batalha e os fiéis estão lá precisando de comida. Porra, aí sei lá, o fighter que é a segurança do monarca, não, mas primeiro a família real tem que comer. Cara, enfim, olha... E você só foi ao supermercado, cara. Você só foi ao supermercado. Então, a função esponja. Eu não tiro realmente de livros nem nada. Eu dou até essa dica de você olhar sinopses. Cara, por exemplo, se você for fazer aventura de ficção científica, cara, quanto livro B, livro Z de ficção científica já foi lançado, sabe? Aqueles spin-offs de livro de Star Trek que ninguém nunca leu. Se você quiser mestrar, sabe, espacial... Tem a beça, cara. Por exemplo, para criar aventura hoje que você vai mestrar, por exemplo, se você pega, se tem um público, você vai criar para um público novo, a galera tá começando no RPG, às vezes até uma galera mais nova. Cara, a gente aqui, que é um pouco mais velho, olha a quantidade de coisa que a gente pode trazer de criação dos anos 80, que era do nosso imaginário, da época de infantil. Que você falou, por exemplo, quer misturar uma ficção científica, sei lá, com um dinossauro, traz Elo Perdido. Você quer alguma coisa então mais aventura, traz Johnny Quest, pega um episódio do Johnny Quest e bota ali no meio, né? Cara, Cru é uma mistura de fantasia medieval com espacial, porque os caras, os soldados da besta usavam laser, cara. Eram quase Stormtroopers, mas os caras eram mundo medieval, tinha o cara que se transformava em leão e em tigre, papagaio e tudo mais. Cara, Cru, eu roubei vergonhosamente. O Ciclope, Cru é muito bom. No Portões do Inferno, a rainha, minha querida rainha Daniana, ela monta numa égua trovejante. É claro que é tirado de Cru, que tem as éguas flamejantes. As éguas que correm no céu lançando um rastro de fogo. Eu achei aquilo ao mesmo tempo maneiro e implausível em termos de D&D, porque o elemento ar é trovão e eletricidade, não fogo. Então, para voar, aí eu disse, beleza, a égua é trovejante, né? Quando ela anda no céu, ela calopa, ela lança raios e provoca estrondo de um trovão. Fica mais dentro do elemento ar, entendeu? E tal. Então, ela tem uma égua trovejante. Cara, tá ali a homenagem e tá ali também a chupeta, entendeu? E é bacana porque, de certa forma, às vezes até pra quem conhece muito, o cara pode pescar a ideia que você trouxe, de onde você trouxe, mas, por exemplo, não fica alguma coisa na cara como se você tivesse trazido o plot inteiro de Cru, o cara já sabe o que vai acontecer, ele já sabe o que ele vai esperar na mesa e fica muito na plágio, cara. Né? Exatamente. Plágio, exatamente. Né? Pro livro, seria péssimo, mas você poderia fazer a tua mesa de RPG. Só que pros teus jogadores, o risco daquilo se tornar algo desinteressante é um pulo, com né? certeza. De novo, estamos aqui trabalhando em RPG. Espero que saia algum escritor aqui do chat e da audiência e de quem assiste, tomara que sim. Mas, essencialmente, aqui estamos aqui para jogar RPG. Então, amigo, se a trama do filme Obscuro, especialmente Obscuro, é melhor que você surpreende os players, é legal? Joga um trecho dela, joga uma cena. Cara, de novo no Cru, a cena do tempo que a aranha gigante ia atacar e o cara tinha que levar lá e se encontrar com a velha para ela ler a sorte, enfim. Joga isso, joga essa cena, coloca essa cena. E o módulo de RPG também, a aventura pronta, nem todas são boas, mas às vezes tem uma sequência legal ou uma ambientação numa cidade. Rouba, muda o nome, adapta para você,
pega aquela trama. Ah, cara, eu gostei dessa trama aqui do casamento do cara com fulano e a cidade ter uma rebelião. Tá bom, usa isso. E aí depois mistura com as outras duas coisas. A aventura é sua e é de vocês. É por isso que o RPG é uma história, uma narrativa compartilhada, ainda que o mestre proponha várias coisas. Você sabe que o mestre vai propor e os players não vão fazer e vão fazer merda. Então, se prepara para isso. E cara, é exatamente isso, né? Tipo, se você quiser cometer o erro de transcrever o livro para tua sessão de RPG, saiba que os jogadores não vão deixar isso acontecer. Não então, mesmo. Você tem que estar preparado para improvisar ou para saber o que fazer se eles não pegarem a ideia da tua trama, que muitas vezes tem mestres que estão começando, né? O cara escreve tanta coisa que ele escreve um roteiro para a mesa dele, como se os jogadores vão comprar todas aquelas ideias que ele colocou ali, sei lá, o cara faz aquele começo clássico de taverna, e aí durante eles estarem no meio da refeição, vai estancar uma porradaria, por exemplo, vai entrar uma caravana de gnolls ali e vai saquear. Os jogadores podem resolver não engajar em combate, falar, isso aqui não é minha vida, eu saio pela porta dos fundos e vou embora. E aí, o que você faz a partir disso? Tua história não desenvolve, não anda, né? Era apenas obrigatório que os caras fizessem aquele combate, aí você também escreve, de repente, para ter o beco sem saída. Tem cenas beco sem saída em todas as aventuras e todos os livros. Olha, não dá para passar sem bater, né? Assim, por exemplo, a Moria, né? Eles estavam explorando, entraram na tumba do Golem lá, o Golem, Son of Goin, whatever, tá? O Pippin faz uma porcaria, o Tuk. Ele faz uma besteira e, cara, o que ele queria, no caso o mestre ali, eu quero que eles sejam achados e eu quero o combate com o Cave Troll, com o Troll das Cavernas dentro dessa sala. Não adianta o que os players fizessem. Quando eles chegassem em qualquer sala X, ele dizia, vocês começam a ouvir os tambores e essa sala, infelizmente, está no final de um corredor. Vocês estão meio que num beco sem saída. Você forçou o encounter, forçou a cena. Você queria vê-la acontecer e agora é sobrevivência. Era o troll de Schrödinger. Ele vai estar ou não estar, na porta que você abrir, haverá o troll das cavernas. Entendeu? Então é isso. Aliás, alguém falou também aqui, foi o Lucas, falou que, por exemplo, He-Man mistura ficção científica com fantasia. Sim. É meio a meio, cara. Tem jatinho voador, laser, espada mágica, feitiçaria, e é anos 80 na veia puro, cara, que os caras não sabiam ainda em qual terreno tava andando. Todo mundo queria ser Star Wars e Conan ao mesmo tempo, entendeu? Então, isso dá bom em qualquer aventura, mas pode ser medieval total, cara. Cara, Galaxy Rangers, os caras no espaço com cavalo, cara. Com cavalo ciborgue, cavalo robótico, entendeu, cara? Não dá, né? Enfim, fica aí esse tipo de sugestão de como você pode levar para a mesa várias ideias. Cara, hoje em dia, então, você não precisa nem comprar. Eu sei que é bom comprar, é bom ajudar a indústria, mas se você passa uma tarde olhando as sinopses de aventuras na DM's Guild, você já tira ideias para as suas próprias, entendeu? Desenvolvendo da sua cabeça, sem precisar comprar um módulozinho de 6, 7 páginas, entendeu? Você já sai dali com alguma inspiração. E bom que você tenha justamente isso, né? Mais de um na tua manga, porque você não sabe quando que você vai precisar lançar a mão dele, né? Não ficar preso em um só. Porque você falou, tipo, em alguns momentos você pode forçar a mão para que aquilo aconteça. Agora, se você faz isso a toda hora, a todo momento, cara, com certeza o elemento de motivação da mesa vai baixar em pouquíssimo tempo. Se o jogador acha que é marmelada sempre... É o DM Ferrovia, né? Você já sabe que é o DM Ferrovia. Ele até tem esse apelido. Eu tenho amigos, mestres que são DM Ferrovia. A gente parou de jogar com eles, mas sabia que era aventura. A aventura ia ser o que ele queria e as cenas iam acontecer, não importava o que você fizesse ou não. A tal da agência do player, salve Balbi! Aí, Balbi! Isso estava sendo retirado e a gente não tinha nem essas noções filosóficas. Na história de hoje, aprenderemos como por exemplo,
A agência do player. A agência do player é um banco que tem ali perto, onde ele tem uma conta. Mas, enfim. Ou o final dos episódios do He-Man, que ele voltava pra falar, no episódio de hoje, contava a moral aprendemos. Acho que hoje aprendemos, amiguinhos, que não se deve seguir o DM em todas as sessões. Ao mesmo tempo, nós temos aquele grupinho que não importa o que você proponha, os caras na zoeiragem resolvem fazer exatamente o oposto. É o casamento do rei, a gente tem que ir lá, a gente vai aparecer pelado, vai mijar no ponche, vai assim. Aí os caras já estão com espírito de porco. Às vezes os personagens também são assim, né? Se forem paladinos agindo assim, é mal roleplay, galera. Não tá dando, não tá condizendo com o personagem. Agora, se você deixou fazer personagem da zoeiragem, espere que vão te dar uma calça riada na sua sessão, na sua história. Então, esse tipo de coisa é que eu tive que, voltando ao lance do RPG literatura, saber adaptar, né? Levar a voz dos players que estavam por trás dos personagens para a literatura, mas ao mesmo tempo ciente de que agora todos os personagens eram meus, porque agora eu sou o escritor. Não vou depender nem do dado, nem da interpretação ou da decisão do Ramon, ou do Márcio, ou do Tenente Pereira, ou do Oswaldo. Não, agora todas são minhas, porque é a diferença de literatura e jogo compartilhado. Então, que isso fique bem claro. Você pode ter inspiração, lembrar da voz, dos trejeitos. O cara costumava fazer isso. Você pode até ligar pro seu amigo e dizer, cara, o fulano faria isso nessa cena aqui, eu tô pensando se ele deve, de repente, aceitar essa proposta aqui, será que ele trairia a galera? Aí você pode conversar, pode ser uma cortesia, pode ser uma dúvida sua como autor, mas é outro score. Lembre-se, é tudo na sua mão, é bem diferente. Então a gente sabe que você que tá assistindo, esse episódio foi bastante pedido, cara. O Gordinho falou que, não sei se quem tá assistindo a gente vai escrever um livro, eu tenho certeza que vai. O Lucas Sim já falou aqui que tá se inspirando em Baldura para escrever o livro dele, mas muita gente que assiste o PNP diz que quer transpor a sua jogatina para transformar isso num livro, transformar isso em literatura, e a gente está comemorando os 5 anos do primeiro livro das Lendas de Baldura, Os Portões do Inferno, e eu aproveito para perguntar, Gordinho, como é que tá a caminhada da franquia, né? Você terminou o 3º livro, sai aí a trilogia, fecha a trilogia e depois o que vem? O que a gente pode esperar aí? Vamos lá. Encerrada a trilogia, autor tranquilo, autor relaxado, né? Terminei a missão. Aquele tipo de leitor que, não compro se a série não tiver fechada. Vai que o cara não termina. Terminei, o desgraçado, filho da mãe. Compra agora os 3, ô cretino. Para com esse papinho. Já faz a pré-venda aí. Compra o box. Vai ter box. Só compro com o box. Não vou comprar isolado, não. Enfim, você sempre encontra o espírito de porco. Mas vamos lá. Livro, trilogia lançada, um prólogo pronto, que foi o Traição em Zenibar. Eu quero fazer mais prólogos, principalmente dos personagens que são os fan favorites, então eu tenho aventuras e situações para contar do passado deles. Aí é um projeto totalmente, realmente picareta visando grana, porque eu sei que se o personagem vende, é que nem gibi do Wolverine. Sim. Passou a vender, agora é 3 por mês e participação especial nos Vingadores. Vira Vingador da Costa Oeste. Da Costa, programa da vovó Palmirinha, aparece agora Wolverine em tudo quanto é lugar. Então, claro, por favor, gente, não vou chegar nesse nível, mas eu sei que personagens, de repente, rendem um projeto paralelo rentável para mim e bom para o leitor que quer. Ok, mas eu quero fazer o livro da primeira vez que os portões foram abertos, que é a origem do grupo original de heróis que aparece aposentado nas primeiras páginas, né? Ou seja, basicamente, Rei Crispinos, Rainha Daniana, ou seja, todo mundo que é monarca agora, como eles eram manés, como eles eram em baixo nível. Legal. 4º nível, 6º nível. Então, esse é o projeto mais para frente, fazer talvez 1 ou 2 livros contando a origem, o que aconteceu para eles se formarem como grupo. Mas e ver aonde depois, com o tempo passado, investindo no passado, para onde vai o futuro do tipo, será que agora os personagens findos os acontecimentos do 3º livro, quem tá vivo, quem morreu, enfim, quem deixou herdeiro, quem não deixou, dá para levar adiante? Aí, pensar para o futuro. E, paralelamente, a série investir no RPG. Agora, com a trilogia terminada, eu já me sinto cômodo, eu já me sinto à vontade
para lançar material, porque é aquilo que eu falei lá no início e eu discuti, a gente trocou ideia aqui com o Ramon. Falar demais me atrapalharia. Então, pô, você lançou o primeiro livro, já podia lançar o material de RPG. Não, cara, se eu lanço material de RPG, eu vou me tolher para escrever o segundo, que é o Despertar dos Dragões, e teria me tolhido para escrever o terceiro, sabe? O terceiro, por exemplo, se passa quase todo em Corangar. Se eu tivesse já lançado o livro de RPG, estabelecido tudo, lá atrás eu não queria pensar sobre Corangar. Você já teria sabe? tido que fechar alguma coisa sobre a área de Corangar e que depois, lá na frente, você não ia poder usar na literatura, né? Exato. Eu tô agora com uma responsabilidade literária. O RPG é um segundo plano. E falando em RPG, para essas mais ou menos 50 pessoas que estão nos assistindo aí, flutuantes, eu posso oferecer a aventura, cara? Sim, Porque... por gentileza, já é a hora de você nos ofertar a aventura que você escreveu. A aventura que você, inclusive, mestrou aqui no canal, né? Pra galera, quando a gente fez a Media Live. Já está pronta. Tem essa one shot criada de Lendas de Baldura para D&D quinta edição. Né, disponível totalmente de grátis. Cara, a aventura tá muito bem diagramada. Ela tem a ilustração de capa sensacional. Era uma das versões que você ia usar pro livro, não era, Gordinho? Exatamente. Assim, como eu ainda tenho um material de sobra de capas que não foram aprovadas, mas estão suficientemente boas para usar como ilustração, eu uso para o RPG. Então, se você mandar um e-mail para lendasdebaldúria@gmail.com, que eu acabei de botar aí no chat, depois o Ramon acho que consegue deixar em negrito ou fazer algo bonito aí com esse e-mail, você mandando, diz assim, te vi no PNP, você vai receber a aventura. Tá, tem encounter, tem mapa, tem tabela, tem monstro, tem desenho, aventura redondinha para você mestrar e conhecer as lendas de Baldúria. Tem ilustração do Lustosa, né? Cara, a aventura tá bem caprichada. Exatamente. E aí a ideia é que agora terminou de escrever o terceiro livro, a gente pode aí esperar um campaign setting completo de Baldúria? O que você tem por debaixo das mangas? O que eu prometo para ano que vem, porque esse ano, cara, mês 8 já acabou, já né? Foi, agora, já foi. 9, 10, 11, 12. Agora espera Natal, vacina e pronto, acabou. Natal e vacina, porque carnaval não vai ter, né? Então essas coisas todas. Então vamos lá. O que eu espero para o ano que vem é para fomentar a venda e o interesse para o terceiro, que eu ainda não posso dizer o nome, eu tô doido para revelar o nome, mas ainda o marketing da editora não liberou e a minha agente não liberou, então por enquanto morre aqui. Mas enfim, para fomentar, eu já fiz um gazetteer, um dicionário geográfico, um módulo, um suplemento sobre Corangar, Legal. colocando coisas que não vão atrapalhar a leitura, mas vão dizer como é a estrutura de governo, a localização, são informações que eu joguei no livro, mas não são spoilerentas, apenas dizer, olha, o governo é fulano, beltrano e cicrano, o nome dos prédios, onde ficam, a estrutura, a guarda, sabe? Tudo para fomentar você conhecer esse reino novo, que eu só falei como quem leu o primeiro livro sabe que a sombra de Corangar é algo que ameaça o reino. No segundo, um pouco menos, mas ainda assim eu coloquei um elemento no segundo que linka pro terceiro. Mas você, cara, tá bom, mas a gente nunca viu isso, é só um nome, né? A Nação Demônio, o Império dos Mortos, né? Tem nomes pesados, Corangar. Então, ano que vem eu vou oferecer pra galera de graça um compêndio sobre Corangar pro pessoal ficar na pilha de conhecer e esperar o lançamento do livro, entendeu? Isso vai sair, o Lustosa vai fazer algumas ilustrações sobre Corangar. Então vai ser bem bacana. Já tô vendo o mapa completo do reino. Até porque agora eu já escrevi o livro, então posso fazer o mapa. Verdade. Já fechou? Eu tive que sabia que numa revisão eu tive que mandar para minha agente correndo. Olha só, eu desenhei o mapa e eu vou ter que mudar que a província tal tá a leste, eu escrevi sul, tá? Porque no sul não vai dar para se continuar no sul não vai bater com o mapa que eu tô fazendo. Ou seja, eu escrevi primeiro antes de fazer a merda do mapa. Uhum. Aí resolvi fazer o mapa, eu disse, caralho, a província para fazer sentido tem que estar a leste. Aí eu só troquei
duas ocorrências. Ou seja, é quando aparece no texto, chama-se ocorrência, né? Eu só tive que trocar 2 sul para 2 leste e o texto foi para a editora. Então, viu como é problemático expandir determinadas coisas com esse namoro obra e suplementos, obra e RPG? Isso atrapalha. Se eu não quisesse fazer o mapa ou RPG, dane-se que era leste ou sul, não tinha problema algum, entendeu? Mas como eu fui querer expandir para outra mídia, me ferrei. Sim. Então, isso pode cuidado. acontecer. Então, obrigado todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Brigadaço, Gordinho, por ter aceitado esse convite. Um prazer, mais uma vez, receber você aqui no canal. E abre esse espaço, onde é que o pessoal te encontra, né? Como é que o pessoal acha suas lives? O pessoal interage com você. Vamos lá, deixa eu inclusive já ligar um OBS maroto aqui. Pessoal, vocês me acham na internet muito fácil com @Gordirro. Basicamente eu estou no Twitter, no Instagram como Gordirro, tá aí meu sobrenome, fácil de achar. E nas livrarias, nas boas casas do ramo, estão todos os livros que estão aí com o link. Na Twitch, eu sou Gordirro também, olha só que maravilha. E é isso, acho que eu tô no Geek Mix, o programa de rádio com o Afonso Solano, o Afonso 3D e o Fernando Caruso, toda terça-feira, também no formato podcast, e o Zona Neutra também, meu podcast. Então, chega, né? Acabou. Isso aí, você que é aqui do PNP, tem a galera perguntando, a gente vai começar agora mais uma temporada de Chamado de Cthulhu, que é a mesa mais assistida do canal. A galera pira com o terror, que vai ser um terrir, né? Que o Gordinho está nessa mesa, junto com o Afonso 3D, Didi Braguinha, a Atena Gamer e o Thiago Queiroz, que é nosso mestre. Quarta-feira agora, se você está assistindo isso no YouTube, hoje, dia 26 de agosto, vai começar o nosso primeiro episódio. Já tem o episódio 0 da gente criando os personagens, que já foi divertidíssimo demais. Então a gente espera você, e a gente elaborou um guia para ser o pontapé inicial na sua campanha de RPG. Se você não tem um grupo ainda, se você não começou, ele está inteiramente grátis para você baixar nesse link aqui embaixo, que está na descrição do YouTube, onde você está assistindo, o link passando aqui embaixo na sua tela. Baixa lá, o Márcio preparou esse material, ficou muito bacana. Então é isso, até a próxima, aguardamos você no mais um Aventurando. Valeu!